Acho que prazer estar aqui novamente para falar um pouco sobre essa questão da tecnologia de quinta geração. A tecnologia é tão disruptiva, como todos já sabem, né? E vamos falar um pouco sobre alguns aspectos relevantes do 5G, pensando sempre na perspectiva de governo, na perspectiva de empresas, né, nos negócios, e também para a sociedade que importa a todos nós aqui, né? Acho que nós vamos caminhar, voltar um pouco no tempo, falar da questão do leilão, um leilão que teve um conceito bastante inédito, né, no mundo, inclusive, foi o primeiro leilão com essa característica, que é de não arrecadação, um incentivo ao investimento. A Carol vai falar um pouco disso também. Vamos comparar o 5G com as duas tecnologias anteriores, 4G e o 3G. A gente vai passar um pouco por aspectos de regulamentação, que, enfim, começou com a privatização da Telebrás lá em 98, né? Então, houve um marco regulatório de 97 que tinha um foco em telefonia fixa. Então, a gente vai mergulhar um pouco nesses aspectos da regulamentação também, lei das antenas. Vamos transitar um pouco sobre as principais áreas, né? Os principais setores que terão os benefícios econômicos já previstos, teremos alguns exemplos para isso. Então, acho que a ideia é passar um pouco sobre cada uma das áreas, né? Como eu comentei no início aqui, e abordar temas que são importantes do 5G, tanto no conceito técnico, quanto da aplicação e benefícios em si, né? Então, eu queria pedir a todos que coloquem as suas dúvidas, suas perguntas na parte de baixo da plataforma, e a gente aqui, à medida que seja possível, vai fazer tudo que a gente puder para responder a todos aqui, tá legal? Então, acho que com isso eu queria pedir a Carol para poder iniciar a apresentação e falar um pouco do leilão. Obrigada, Queiroz. Passando aqui. Bom, como você comentou, esse leilão ele foi inovador, porque diferente dos outros leilões, ele não teve a característica de fazer uma arrecadação pura e simples de recursos. Então, dos 47 bilhões que foram arrecadados no leilão, 42 bilhões foram destinados para infraestrutura. Por quê? Porque a implementação do 5G é um processo que demanda um investimento em infraestrutura muito alto. Então, estamos falando aí em investimento em antenas, tecnologias e diversas outras instalações que já se sabia ou já se sabe que tem um custo muito elevado. Então, a determinação do governo e do regulador foi de destinar grande parte do valor arrecadado para que as operadoras, as telecoms, pudessem fazer essas instalações ou esses investimentos, e com isso espera o governo e o regulador esperam que seja possível propagar levar a internet, o 5G, a áreas mais remotas, como a região amazônica, rodovias e escolas, que também tem sido um foco desse projeto, levar a internet ou fornecer internet à educação pública. Então, o projeto, de forma geral, ele tem um contexto social muito importante. Então, o que a gente está falando? A gente está falando dos 42 bilhões, de 4,8 que ficou como arrecadação para o governo federal. Foram 11 empresas que arremataram 45 lotes. Dessas 11 empresas, 6 foram empresas novas, que trouxe um benefício adicional, que foi o da concorrência, nessa participação das 6 empresas novas, mesmo elas não tendo arrecadado faixas iguais de frequência, ainda assim entende-se que elas vão ter uma competição natural e saudável entre elas, e com isso foram adquiridos 85% dos lotes entre 4 frequências. Então, falando um pouquinho das 4 frequências, as frequências variam entre 700 MHz e 26 GHz. A definição de qual frequência utilizada depende muito de qual o propósito desse uso. Por quê? Porque uma frequência menor, por exemplo, a de 700 GHz, ela tem uma maior propagação e uma menor velocidade, enquanto que a de 26 GHz ela tem uma maior velocidade, uma menor propagação, mas um maior custo de investimento. Por quê? Porque uma vez que a propagação dela é menor, ela exige que as instalações de antenas e infraestruturas sejam muito mais próximas. Então, seu custo de infraestrutura é muito maior. Então, quando a gente pensa no seu uso, as frequências de menor, as faixas de menor frequência, como a de 700 MHz, elas são mais adequadas para as áreas mais remotas.
por exemplo, campos, fazendas, rodovias, enquanto que as de 26 GHz, elas são mais comuns em B2B, agro, veículos autônomos, que são áreas que têm capacidade de fazer um investimento mais elevado. Hoje, quando a gente olha e fala assim, tá bom, mas pensando no 5G que está sendo adotado de forma mais ampla, qual tem sido as faixas mais adotadas? 2.3 e 3.5. Por quê? Porque são faixas com uma boa propagação, com um bom custo-benefício, porque não tem uma média de investimento razoável, e ela tem uma boa penetração. São faixas que conseguem ultrapassar paredes, árvores, o que não acontece, por exemplo, com a faixa de 26 GHz. Passando agora para o cronograma previsto para a implementação do 5G. Quando foi pensado o leilão do 5G, o regulador estabeleceu que para as capitais, a limpeza das faixas, que é a primeira etapa da implementação, deveria acontecer até dezembro de 2022, o que foi cumprido. Depois foi estabelecido um cronograma para os demais municípios com base na quantidade de habitantes de cada município. Então, por exemplo, municípios com mais de 500 mil habitantes, a limpeza da faixa deveria acontecer até julho de 2025. Mais de 200 mil habitantes, julho de 2026 e assim sucessivamente. Uma particularidade para os municípios com menos de 30 mil habitantes, que estava previsto até julho de 2029, é que essa faixa, ou esse grupo de municípios, ele ainda assim teria uma liberação da faixa de forma gradativa, não esperaria 100% até 2029. Uma vez feita a limpeza da faixa, não significa que o 5G começaria a funcionar imediatamente. Por quê? Porque essa era parte da responsabilidade do regulador. Na sequência, as operadoras, as telecoms, precisavam implementar a tecnologia para que as redes começassem a funcionar. Isso, conforme o cronograma, deveria acontecer até 2025. Só que as operadoras se organizaram, em sua grande maioria, fizeram os investimentos necessários, de forma que, uma vez limpa a faixa, o 5G começou a funcionar quase que simultaneamente. Então, é o que a gente já começa a ver hoje. Em grande parte das cidades que tiveram a limpeza da faixa confirmada, o 5G já funciona normalmente. Carlos, posso fazer alguma pergunta? Então, a primeira coisa é que quando está sendo implementado o 5G, precisa escolher, para cada área, precisa escolher a frequência. E aí a frequência poderia ser uma frequência maior ou menor, conforme essa que você estava mostrando. E aí você define, então, para esta área vai ter essa frequência para 5G. E aí você define, ou seja, aí, ao redor do Brasil tem a frequência para 5G definida para todas as áreas, e a partir daí que entra para limpar aquela faixa, justamente para conseguir permitir que 5G seja implantado naquela área. E aí, na hora que está limpado, as empresas, em tese, teriam um prazo para disponibilizar 5G, mas muitos deles estão antecipando essa disponibilização. Kira, acho que, só para dar um pouco mais de informação aqui, já respondendo a sua pergunta, é exatamente isso. Na verdade, você escolhe a frequência baseado na necessidade que você tem de utilização do 5G. Então, em áreas remotas, onde você talvez tenha um adensamento menor, né, de população, seguramente você vai precisar, você vai conseguir trabalhar com uma frequência mais baixa, como a 700 MHz, onde você vai ter, por exemplo, infraestrutura mais separada. Então, você tem uma possibilidade de propagar melhor, né, com uma velocidade menor mas relativamente estável, né, sem muitas variações. Quando a gente olha a estrutura 26 GHz, é uma tecnologia, a utilização da tecnologia dos millimetric waves, né, que significa ultra velocidade. Então, essa ultra velocidade é muito positiva, mas ele tem um problema, essa estrutura de frequência. Ela não tem penetração indoor, né? Então, com uma barreira muito pequena, ela não consegue fazer essa transposição. Então, por isso
Porque o conceito da utilização das duas frequências, 2.3 e 3.5, ele promove, né, uma cobertura muito grande, ao mesmo tempo com um nível de penetração também razoável, né, dependendo dos obstáculos, sejam eles naturais ou não. Então, você escolhe a frequência que você vai utilizar, e pensando na perspectiva da operadora, e aí no contexto geral, dependendo das condições de uso daquela tecnologia. Isso aqui é um pouco diferente quando a gente fala, por exemplo, de redes privativas. Quando a gente olha a rede privativa, a necessidade ela é muito particular. Então, é como se você construísse, né, uma rede específica para atendimento, por exemplo, de uma indústria 4.0, num lugar onde ainda não tem nem 5G. Tá legal? Então, isso aqui, o contexto aqui é um pouco diferente quando a gente olha a estrutura de frequência vis-à-vis aquilo que é requerido, por exemplo, para uma empresa com uma necessidade específica. E quando a gente fala de cronograma, é exatamente isso. Quer dizer, apesar de haver um cronograma para implantação do 5G em todos os lugares do Brasil, em todas as localidades, municípios do Brasil, são 5.570 municípios, até julho de 2029, isso já é um grande avanço, porque, de fato, o 5G, o 4G nunca conseguiu chegar nesse lugar, e o 5G conseguirá chegar, isso já previsto desde o leilão do próprio 5G. É interessante a gente perceber que isso está sendo antecipado. Então, o atingimento a 100% das capitais, estava previsto até dezembro de 2022, foi antecipado. Isso significa que as operadoras se prepararam antes para isso. Então, em muitos casos, como a Carol comentou, você tem a liberação da frequência hoje pelo regulador e no dia seguinte você já tem o plugin, quer dizer, o 5G já roda. Por quê? Porque o investimento em infraestrutura básico ele foi feito para que você pudesse já rodar o 5G dentro dessas capitais. A gente tem visto isso acontecer também para outras cidades, né? Que, por exemplo, precisa ter o 5G instalado até julho de 2025, diversas dessas cidades já têm o 5G instalado nesse momento. Nós estamos em janeiro de 2023, né? Então, a expectativa é que você tenha, de fato, um avanço, e isso não é simplesmente por uma questão de desejo, é por uma questão de negócio. Toda vez que você antecipa a implementação do 5G, você gera a possibilidade de negócio, tanto no B2C quanto no B2B. Tá legal? Então, acho que esse é um pouco do contexto. Espero que a tua pergunta tenha sido respondida. Isso. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Só complementando o que o Queiroz estava falando, a gente está falando aí com o projeto do 5G de 5.570 municípios. Então, tem uma ordem de grandeza muito relevante e um objetivo de inclusão digital também muito representativo. Bom, falando um pouquinho aqui do comparativo ou do que a gente teve de evolução da tecnologia, da migração entre voz e dados, a gente teve o primeiro marco que foi o 3G, que já marcou essa passagem entre voz e dados. Quando a gente começa a falar entre a mudança do 3G para o 4G, que já aconteceu há muitos anos e às vezes a gente já nem lembra tão bem, quando houve essa mudança, a gente não imaginava o quão presente, por exemplo, o celular ia ser na nossa vida e como a gente conseguiria controlar o nosso dia a dia no celular. A gente não imaginaria quão relevante ia ser o serviço de localização em tempo real, o quanto a gente utilizaria os aplicativos, serviços de streaming, todas essas atividades que hoje a gente faz com o uso de dados decorrentes do 4G. Então, seguindo essa lógica, é mais ou menos o sentimento com o 5G. A gente tem, sim, uma boa expectativa do que serão as oportunidades com o 5G, de mudanças que ele vai trazer, mas muitas outras ainda podem surgir dessa inovação. A gente vai falar um pouco mais à frente de quais são essas expectativas do 5G, mas quando a gente compara o que mudou, a gente já consegue ver mudanças consideráveis. E para a gente entender um pouco melhor, a gente precisa considerar os 3 pilares, que são velocidade máxima, latência e conexões simultâneas, ou densidade. Aqui só para fazer um complemento em relação ao slide anterior, só comentar que o 3G,
No 3G, a gente já viu uma transição, né, de voz para dados, né? O 2G ele já capturou, vocês vão lembrar que era o SMS, né? Ou que é o SMS. O 3G ele já teve talvez um benefício maior na perspectiva de dados, inclusive mesmo, né, a utilização de voz ele funcionava sobre a estrutura de dados, né, a transmissão de dados mesmo. E o 4G ele já veio aí trazendo esses formatos de negócio todos novos que a gente já conhece, né? A gente fala da questão da identificação, né? Do monitoramento real-time. Se você pede um táxi, um Uber, dando exemplo aqui muito simples, né? E há muitas pessoas que pensam que o 5G ele não deveria nem ser chamado de 5G, porque parece somente uma evolução do 4G. Ele é uma outra tecnologia. Então, o nível de disrupção que o 5G vai trazer ele é muito maior quando comparado com a evolução das tecnologias anteriores, né? Então, só queria pontuar isso aqui também. Bom, falando aqui dos pilares, quando a gente fala de velocidade e a gente compara o que teve de mudança entre o 4G com o 5G standalone, a gente fala, no 4G ele tinha uma velocidade de 300 megabits por segundo. No 5G standalone, a gente tem um potencial de até 10 gigabits por segundo. É importante considerar que aqui a gente está falando de potencial. Significa que provavelmente esse é um valor que foi apurado em laboratório. Mas ainda assim, se a gente trouxer isso para a realidade, no dia a dia, espera-se que ele atinja entre 1 a 4 gigabits por segundo, o que ainda assim é algo infinitamente superior aos 300 megabits, que era a velocidade do 4G. O segundo pilar é o tempo de latência, ou o tempo de resposta, que é a baixa latência. O que isso significa? É o tempo de ação e reação, o tempo que se leva entre você ter uma ação e obter uma reação. Comparando o 4G com o 5G, a gente tinha no 4G 50 a 70 milissegundos, no 5G 1 a 5 milissegundos. No dia a dia, a gente fala assim, poxa, mas estamos falando de milissegundos, qual seria o impacto nisso na minha vida no dia a dia? Ok, na vida nossa normal, dia a dia, talvez muito pouco. Mas quando a gente pensa, por exemplo, em veículos autônomos ou cirurgias robóticas em que é necessário uma ação, uma reação imediata para uma ação tomada e uma precisão muito exata, isso se torna extremamente relevante. Então, essa é outra disrupção, inovação muito representativa do 5G. E, por fim, o terceiro pilar é o pilar da densidade, que significa a capacidade de dispositivos numa determinada área. Então, a gente fala que no 5G a capacidade de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, o que representa 10 vezes a mais que o 4G. Colocando esses três pilares juntos, a gente consegue ver um pouco melhor o que é ou o que representa a evolução do 5G na nossa vida. Então, a gente tem uma banda larga móvel aprimorada, em que eu tenho um fluxo de dados multi-gigabits, com uma velocidade muito alta e uma alta confiabilidade nesse trânsito de dados. Eu tenho um serviço de missão crítica, que é indispensável para que os serviços de uma organização continuem funcionando e tenham um tempo de ação e reação muito baixo, que é altamente desejável para, por exemplo, como eu disse, robotização ou serviços de autônomos. E, falando de densidade, a gente não pode deixar de falar de internet das coisas, que é quando a gente deseja que a cada vez mais a gente tenha um alto nível de conectividade em que estejam atreladas a vida das pessoas, casas, cidades e os veículos. Então, aqui a gente tratou de uma forma resumida o que foi o leilão, quais são os pilares, os 3 pilares do 5G, as suas mudanças, os impactos. Agora a gente vai falar um pouquinho, eu vou passar para a Karen para a gente falar dos aspectos regulatórios e um estudo que a PwC fez sobre o que a gente espera que vai trazer de mudança nos próximos anos. Obrigada a todos. Muito obrigada, Carol. Bom, aqui a Carol já deixou todo o gancho para a gente seguir, né? Eu vim trazer
um estudo que a PwC fez com estimativa de impactos que a presença do 5G oferece ao mercado de forma geral, né? E isso em diferentes segmentos da economia, né? Então, como a gente pode ver aqui, nós estamos falando de uma estimativa de PIB mundial, global até 2030, sendo impactada por volta de 1,3 trilhões de dólares, né? E isso dividido em algumas indústrias, né? Então, só para trazer também a importância e o impacto que isso vai gerar nos negócios e na economia como um todo, né? A gente pode, por exemplo, considerar serviços de saúde, né, de acordo com esse estudo, que serão os que estão ali no maior impacto quanto à geração de PIB. Então, 530 bilhões de dólares com o uso de 5G, que na verdade, a ferramenta para a utilização de novas tecnologias. E aí a gente vai falar um pouco também, eu vou falar um pouco mais à frente, mas a gente não está falando aqui de novas tecnologias, são tecnologias já existentes, mas que com a disponibilização, né, com a presença do 5G, isso é elevado a um próximo nível. Então, isso permite, né, assim como a Carol falou, essa baixa latência, a capacidade de tráfego de dados, ela capacita muitas ferramentas tecnológicas, e aqui, por exemplo, no caso de serviços de saúde, cirurgias remotas, controle em tempo real por paciente dos hospitais, sem a necessidade da presença física, né? São alguns exemplos, né? Falando um pouco sobre concessionárias de serviços públicos, a gente estima cerca de 330 bilhões de dólares com a implementação e disponibilização do 5G. Como que isso, né, se traduz aí na ponta final, né, no consumidor e também nos prestadores de serviços públicos? Um controle muito mais assertivo e uma resposta rápida, por exemplo, um vazamento de um cano, né, em determinada rua, fica aberto, aí o cano estoura o esgoto e fica lá, ou a rede de encanamento de uma residência, a concessionária ela vai conseguir monitorar e identificar esses vazamentos num período muito menor e conseguir corrigir. Então, quando a gente fala de ganho, de eficiência e nessa geração de PIB, a gente está falando desses casos, né, de maior controle e capacidade de ação muito maior na prestação de serviços, né, e não só prestação de serviços, mas também na indústria, né? Aqui a gente tem, por exemplo, aplicações em mídia e tecnologia, né? Então, serviços de streaming, varejo, tudo isso tem cada vez mais uso, né? E cada vez mais possibilidades e ferramentas que atraem o mercado para gerar esse PIB. Quando a gente fala, por exemplo, de produção industrial, aqui a gente vai falar um pouco também, vou comentar um pouco mais na frente, mas indústria 4.0, quando a gente tem uma indústria que está, além de você controlar, né, as diversas linhas de produção de uma indústria, você já consegue ter, por meio de internet das coisas, uma conexão com fornecedores em real time, um tempo muito menor de resposta. Então, tudo isso a gente estima que até 2030 gere cerca de 1,3 trilhões de dólares. E aqui acho que é interessante comentar, fazendo gancho com o que a Carolina falou, uma vez que esses serviços, as operadoras, elas já vêm se preparando ao longo do tempo para a disponibilização desse serviço, à medida que você tem a liberação, né, nesses municípios, os diferentes serviços já podem ser usados. Então, a gente estima, na realidade, que tem até um achatamento dessa curva e esses ganhos com o PIB, né, com impacto de forma geral no mercado, eles sejam até mais concentrados desde o início. Pode ser até que esse número aqui estimado seja ainda maior. Karen, isso estava
estava impressionado aqui pelo tamanho do valor da receita a ser gerado pela essa nova tecnologia. Realmente, e as diferentes indústrias que também seriam impactadas. Então, é bastante grande e bastante abrangente essa geração da receita sendo esperado pelo 5G. Kiran, acho que um comentário mais que pertinente. Esse estudo foi um estudo elaborado em 2020, né? Então, seguramente, naquele momento, havia até uma previsão de que a captura da geração de receita pela implementação do 5G, especialmente B2B, ia acontecer um pouco mais à frente, né? Essas coisas a gente já vê que começam a acontecer de imediato, né? A gente tem diversos exemplos, as próprias operadoras acabaram eu não diria se reinventando, mas de alguma maneira hoje atuam como integradores, inclusive, com todo o ecossistema do ambiente de telecom, né? Criando soluções em todas as áreas que você puder imaginar. Então, quando a gente olha, a Karen citou alguns exemplos aqui, né? No setor de saúde, ela falou da questão da cirurgia à distância. Existe outro desfibrilador que, quando utilizado dentro de um hospital, aciona automaticamente uma equipe de plantão de cardiologistas, por exemplo, né? Sem precisar de qualquer tipo de comunicação interna, ligações, etc. E isso facilita todo o processo. A parte concessionária, quando a gente fala de água e saneamento, né? A possibilidade dessas empresas detectarem vazamentos relevantes, eles perdem 20%, 30%, né? De água tratada, real time. Isso é útil também para o consumidor, que em sua casa consegue detectar isso sem precisar guardar o mês, né, se encerrar e receber aquela conta um pouco mais cara. Então, a gente consegue ver que o 5G conectado às expectativas de negócio seguramente vão gerar um valor enorme no PIB, não só local, quanto no PIB global, né? E aqui eu queria fazer só um gancho também com a estrutura de cloud, né? Tudo isso acontece, a velocidade ela acaba permitindo com que você acesse todas as informações dentro do ambiente de cloud, não ambientes centralizados ou ambientes, digamos, data centers locais, né? Isso ajuda muito. Vocês vão lembrar que há um tempo atrás a gente baixava uma música para ouvir no nosso device, né? Hoje você não faz mais isso. Hoje você você ouve a música sem precisar baixar. Por quê? Porque a velocidade de conexão ao cloud, onde essas informações estão centralizadas, né, estão armazenadas, melhor dizendo, é uma velocidade tão rápida, talvez até maior do que você baixar, né? E efetivamente usar essa informação no seu device. Isso gera uma outra consequência, né? Que é, de fato, você começar a ter os laptops, computadores, né? Celulares, smartphones. Óbvio que eles têm memórias, né? E a capacidade de armazenamento maiores, mas, via de regra, não se utiliza mais isso, exceto por situações muito particulares, né? Porque você consegue, de fato, acessar o ambiente cloud e ter um processamento, uma velocidade muito maior. Inclusive, no setor de agro, por exemplo, a avaliação que você faz com esses dados, né, o Data Analytics que chega no cloud, onde você processa as informações real-time, você já não corrige para a próxima colheita, você corrige para esta colheita, né? Então, eu acho que esse tipo de solução, olhando do 5G, olhando na perspectiva da expectativa de geração de benefício econômico, seguramente tem muita coisa interessante para acontecer. Isso aqui é o que está previsto, mas tem muita coisa, como a Carol comentou no início, que ainda não está previsto, e novos modelos de negócio que seguramente vão aparecer dentro em breve. Muito obrigada, Ricardo. Exatamente um pouco dessa perspectiva, né? Essas oportunidades que a gente enxerga, né? Até convido quem tiver interesse, a gente já tem uma live também falando sobre o assunto, disponível no nosso canal no YouTube. Lá a gente tem especialistas e pessoas da área, né? E falamos também, temos lá um profissional na área de saúde que fala um pouco de como que muda, né? Ainda especificamente aqui falando de saúde, né? Mas que é o top ali dos ganhos, né? Que a gente estimou nessa pesquisa PwC. A gente imagina que sugere um novo ecossistema de saúde, né? Que está pautado no que a gente fala de 4Ps, né? Que é uma saúde preditiva, preventiva, personalizada e participativa, considerando todos esses exemplos que o Ricardo mencionou. E sempre bom, quando a gente começa a falar bastante de oportunidades, né? Novos negócios,
sempre vem aqui à tona, né, o tema de regulamentação. Então, a gente trouxe aqui alguns importantes marcos do ponto de vista da regulamentação. Então, começando aqui com a Lei Geral de Telecomunicações, em 1997, não sei se muitos de vocês já estavam aí ativos no mercado de trabalho, mas foi quando teve o marco da privatização, né, das telecomunicações no Brasil. Essa legislação estava muito mais focada na telefonia fixa, né? Então, ela veio, a privatização da telecomunicação começou com uma visão bastante focada nessa telefonia fixa. Isso já começou a mudar um pouco, né? Quando em 2019 a gente teve um novo marco das telecomunicações que permitiu uma modernização dessa legislação. A grande mudança aqui foi a possibilidade da mudança de banda de uma forma onerosa, ou seja, já traz a questão da telefonia móvel, né? Já possibilita também a implementação, vamos dizer assim, um surgimento de um mercado secundário, na qual uma operadora que tinha concessão, ela poderia fazer a autorização para uma outra companhia que não estivesse utilizando essa capacidade para uma outra entidade. Então, isso a gente já começa a imaginar, né? Que traz ganhos de eficiência, que traz mais investimentos e traz mais aplicação, além de refletir também na quantidade de usuários, né, no final da linha ali, na ponta. Então, o marco dessa regulamentação aqui em 2019 já tem uma modernização com relação à transferência, né, aquela visão de telefonia fixa para telefonia móvel, uma vez que a concessão passa para a forma como era concedidas as licenças, né, para uso de telecomunicação no Brasil, passa a ser autorização. E isso, então, traz essa mudança, né, de viés bastante significativo. Não sei se o Ricardo quer comentar alguma coisa, Ricardo? Sim, cara, eu acho que, além disso, tem também essa tecnologia, melhor, essa regulamentação nova, ela acaba trazendo a possibilidade, é uma regulamentação super atual, e ela acaba trazendo a possibilidade de você fazer alterações à regra de uma maneira muito... Porque a ideia é que a tecnologia daqui para frente mude com muito mais rapidez, né? Então, ela é uma regulamentação muito mais aberta que vai permitir que a gente não fique 22 anos, né, para poder recapturar aí o que a gente precisa ajustar em termos de regulamentação para as novas tecnologias. E, além disso, ela traz o conceito, que é o conceito de mercado secundário, né? E esse mercado secundário permite que você, por exemplo, se comprou no leilão uma determinada frequência e você tem uma banda, né, e você utiliza 70% daquilo que você comprou do seu espectro, você pode vender para o mercado 30% aquela parte que você não utilizou, né? Então, acho que isso é positivo. É um tema que requer ainda bastante discussão, mas isso foi trazido dentro dessa nova perspectiva da regulamentação, que foi aprovado em 2019, e a gente entende que isso aqui é um avanço bastante significativo para o setor. Ricardo, só para talvez te provocando aqui está olhando a regulamentação federal, mas aí você, na implementação dessa tecnologia, você poderia ter problemas com regulamentação estadual ou municipal, que poderia ter conflitos, essas coisas com essas mudanças federais. Excelente, Kira. Na verdade, houve uma atualização da Lei Geral das Antenas, e essa atualização ela permite que as operadoras façam, digamos assim, a instalação de infraestrutura em até 60 dias do pedido ao órgão competente do município, por exemplo, né? E por que ela trouxe essa novidade aqui? Ela trouxe essa novidade porque era muito comum, dependendo do município, em que um pedido de uma operadora para instalar uma determinada antena em um determinado lugar levasse até 3 anos, 4 anos, né? E por que isso funcionava assim? Porque sempre foi assim, desde o princípio foi assim, né? Então, houve uma atualização dessa legislação das antenas, mas isso aqui é um arcabouço para permitir uma agilidade no investimento da infraestrutura e na instalação da infraestrutura, que é uma condição essencial para você implementar o 5G. Sem antenas, você não tem 5G, né? Então, hoje,
cenários que você pensa em que talvez você tenha 6 a 10 vezes mais antenas no 5G do que você tinha no 4G. Se eu levo 2, 3 anos para que isso seja, né, uma opção de implantação de investimento, seguramente o 5G não vai ser entregue em cronograma nenhum. Então, essa legislação trouxe isso, mas a verdade é que a lei base, ela é uma lei municipal. Nós estamos falando de 5.570 leis, né? E cada um faz a sua lei de acordo com o critério que você definiu. Então, essa lei federal, ela permite que você instale até 60 dias, né? Caso não haja, né? Após 60 dias, caso não haja uma aprovação, mas você tem que observar as condições previstas na lei municipal, né? Há um trabalho forte que vem sendo feito atualmente para que os municípios atualizem, né, de maneira positiva a sua legislação das antenas, sua lei das antenas, né, a lei municipal das antenas, mas, por enquanto, números ali do ano passado, né, do final do ano passado, dos 5.570 municípios, nós temos somente pouco mais de 200 que modernizaram a sua legislação de antena, né, cobrindo um pouco mais de 30% digamos assim, do público brasileiro, né, da população brasileira, do PIB brasileiro, mas apenas pouco mais de 200. E também há uma visão de que essa modernização ela está sendo entendida como uma oportunidade para que os municípios acabem vendo isso como, digamos assim, uma chance de arrecadação, né? Então, isso é uma trava em determinadas, né, cria barreiras, etc., porque o objetivo não é encarecer o processo, mas é facilitar, né, o investimento das operadoras na estrutura de 5G para que você possa gerar benefícios para todos, né, para as empresas, para a sociedade. Então, tem um longo caminho aqui, a base ela é municipal, mas essa lei federal ela veio para ajudar bastante na flexibilização e agilização da instalação de antenas. Tá? Legal. Bom, acho que como o Ricardo comentou aqui, né, a questão da Lei Geral das Antenas, então, só lembrando que essa posição, né, o que o Ricardo comentou, são cerca de 224 municípios, né, que representam 34% do PIB brasileiro, é um dado da Associação Brasileira de Infraestrutura e isso está atualizado até novembro, mais ou menos, de 2022. Então, ainda, como, né, só reforçando aqui, ainda temos um longo caminho do ponto de vista dessa regulamentação municipal que vai dar diretrizes mais específicas com relação à instalação das antenas, né? Olha, pode instalar não pode instalar perto de escola, não pode instalar perto de hospitais, a regulamentação é X, é Y, isso é definido pelos municípios, claro, sempre fazendo referência à lei federal, a instalação das antenas. Então, obrigada aí, Ricardo, também pela contribuição. E aí, aqui a gente tem um pouco vamos dizer assim, da cronologia, né, linha do tempo aqui do 5G. Então, só para recapitular, né, a gente começou lá em 2019, né, falando de banda larga, acesso ao Wi-Fi de forma móvel, né, isso lá para 2020, 2021 já se traduz, né, em caixas eletrônicas inteligentes, casas mais integradas e inteligentes, com a implementação de mais velocidade, mais banda, né? Lá para o estágio que a gente estava 21, 22, a gente já consegue implementação de um pouco mais de velocidade, a gente já consegue ter uma melhoria nesses serviços, né, públicos, como a gente comentou um pouco aqui, né? A parte de disponibilização da rede 5G, né, também já é o início da rede 5G aqui evoluindo, né, ou seja, olhando daqui para frente, a gente tem muito mais eficiência, né, na entrega e concessão de serviços públicos, uma gestão mais pontual e vamos dizer assim, real time, né, de vazamentos, como a gente comentou aqui, né, na prestação de serviços públicos. Começa, né, a gente já discute a questão da implementação de carros autônomos, né, com essa possibilidade da baixa latência, você consegue ter esses serviços que a gente chama de crítico, né, como a Carolina comentou um pouco antes, isso começa a ser uma realidade. Então, é importante deixar, e por fim aqui, né, pensando ainda mais no futuro, né, a questão da internet das coisas, robótica, todas as aplicações da agricultura, que o Ricardo comentou também. Então, veja, aqui a gente não está falando de novas tecnologias, mas a gente está falando de que
o 5G, ele é a ferramenta que permite uma extrapolação do uso dessas tecnologias e, ainda mais, né, novas inovações, né, novas inovações disruptivas que vêm com o advento e a possibilidade aí do 5G. Então, aqui, fazendo um wrap-up, né, um resumo do que a gente discutiu até agora, a gente está trazendo, né, o assunto 5G dentro desse contexto de inteligência artificial, realidade aumentada, internet das coisas, edge computing. A gente entende que o uso de todas essas tecnologias somadas por meio da capacitação, né, que o 5G vai permitir no uso e aplicação dessas tecnologias, a expectativa é a potencialização dos benefícios, né, de cada uma das tecnologias. Então, aqui é mais para fechar, né, esse racional, ou seja, falando da evolução do 5G e tudo que ainda tem pela frente. Por isso, do contexto, né, da importância do tema que a gente trouxe aqui hoje. E tem uma frase, um resumo aqui de tudo que a gente falou, com essa expectativa, uma expectativa muito positiva, do ponto de vista de negócio também, mas muito mais do que isso, né? A gente espera que o 5G, ele conecta a vida das pessoas de forma a viabilizar um mundo mais humano. E isso como, né? Trazendo mais saúde, mais educação, cuidado com o meio ambiente, por meio de inclusão, né, digital, diminuição desse abismo digital que a gente tem no país, sempre pensando também na matriz energética. Então, acho que aqui a gente encerra um pouco desse primeiro tópico. Eu queria só terminar, quer dizer, fazer um comentário de que o objetivo, a gente pensa sempre na questão da inclusão digital, né? Inclusão digital, o primeiro passo é ter acesso à tecnologia. O segundo passo, de fato, é a preparação, né, das pessoas que passam a ter acesso à tecnologia para que saibam lidar com a tecnologia, inclusive do ponto de vista profissional, né? A Karen comentou aqui a questão da conexão, né? Quer dizer, precisamos ter um mundo mais humano, o 5G pode viabilizar isso. E quando a gente olha na perspectiva de meio ambiente, a gente fala de matriz energética, mas eu tive conversando outro dia com um especialista de mercado sobre isso, ele estava comentando sobre o impacto que já existe, por exemplo, na redução de gasto de combustível das frotas de caminhão de determinadas empresas, né? Falando em 3, 4, 5%. Você imaginou se a gente conseguir, através dessa tecnologia, do monitoramento real-time, né, desses veículos, a gente conseguir, de fato, trazer uma redução de 4, 5% no consumo de combustível, que benefício maravilhoso seria para o meio ambiente, para todos nós, né, de forma geral. Então, acho que queria só terminar dando essa mensagem aqui, e que a todos ficamos aqui à disposição para responder qualquer pergunta, se tiver alguma dúvida. Isso. Legal. Obrigado, Ricardo. E acho que você tem que falar bastante sobre os benefícios que viriam do 5G, mas aí você poderia nos falar um pouco sobre os riscos cibernéticos que vêm com o 5G? Sim, Kira, os riscos cibernéticos, eles não existem pós-5G. Já existiam antes do 5G, em todas as tecnologias estavam aí já rodando conosco, 2G, 3G, 4G, os mais recentes um pouco mais, né? O que acontece, você vai lembrar do slide que foi apresentado pela Carol, a Karen também reforçou um pouco isso aqui, nós passamos a ter uma capacidade 10 vezes maior de conexão, né, no conceito do IoT. Então, eu passo a ter a possibilidade de ter 1 milhão de aparelhos conectados por quilômetro quadrado. Isso significa, quando a gente olha para o conceito de cidade inteligente, que cada aparelho desse conectado, eu tenho um risco adicional de ataque. Ou seja, eu estou expandindo a minha base, o meu parque, né, de exposição, porque eu tenho aparelhos mais conectados. Vou dar um exemplo simples. Você pode ter um eletrodoméstico em casa, em que ele esteja conectado à rede, mas que não tenha senha. É muito comum isso acontecer agora, né? Então, a gente está passando por uma transição com a utilização do 5G, de fato, começar a ter um contato um pouco maior com casas inteligentes, né? Com cidades inteligentes. Então, isso, de fato, vai trazer, em função da expansão do parque, né, e de acesso, né? Antes a gente tinha 100 mil aparelhos conectados, até 100 mil aparelhos conectados por quilômetro quadrado, agora a gente fala até 1 milhão
né? Então, acho que isso traz seguramente, cada ponto adicional deste de conexão traz no mínimo um ponto adicional de risco cibernético. Então, acho que o contexto é esse, mas o que a gente tem visto, Kira, é uma excelente preparação de todas as empresas que têm trabalhado com a implementação de 5G, não só ela em si, mas também exigindo, né, que todos os seus, o ecossistema de fornecedores de serviços, provedores de serviços, de fato tenham em si a consciência de que há necessidade de fazer sempre um avanço, né, na questão de proteção cibernética para evitar problemas indesejáveis. Legal. E o que você considera como sendo os principais obstáculos para o deployment dessa tecnologia? Eu penso que talvez a questão, falamos aqui da questão da lei das antenas, né? O próprio edital do leilão de 5G, ele exige que você evolua com uma oferta, por exemplo, de antenas a um determinado número de habitantes. Então, você começa com uma antena a cada 100 mil habitantes, depois uma antena a cada 70, 50 mil. Então, você precisa, de fato, ao longo do tempo, ter flexibilidade e agilidade para tomada de decisão e atendimento a esses requerimentos que tem, né, no próprio edital. Então, eu acho que seguramente a lei das antenas ela é um obstáculo importante, né? E na perspectiva, talvez, das empresas, seria talvez ter uma capacidade de fazer uma leitura interna, né? E efetivamente entender quais são as oportunidades que eu tenho na perspectiva B2B, né? Então, acho que talvez a leitura da tecnologia, lembrando que a conectividade agora já não é mais um fator limitador, a leitura da tecnologia, de um impacto da tecnologia dentro do contexto, né, de um modelo de negócio que eventualmente pode ser repensado, a gente pode trazer uma disrupção, uma inovação para esse modelo de negócio. Isso, neste momento, ainda é um fator que impede o avanço, né, da aplicação do 5G dentro de cada uma das empresas, né? Mas o que tem acontecido, de fato, é a criação de determinadas células para pensar exatamente, né, células e parcerias muito fortes, né, expansivas para, de alguma maneira, pensar. Não dá para você estar em todo lugar ao mesmo tempo, né? Então, você cria parcerias para que você possa tentar entender que tipo de impacto ou criação você pode trazer utilizando 5G para dentro do seu negócio, né? Legal, Ricardo. E todos esses aparelhos celulares que estavam sendo utilizados, que eram compatíveis com a tecnologia antiga do 2G, 3G, 4G, eles vão deixar de funcionar? Não, Kira, é o que se chama de legado, né? Toda vez que você tem uma tecnologia nova, você acaba trazendo consigo a possibilidade de atender tecnologias anteriores, a menos que você tenha um plano de descontinuar aquela tecnologia. Não há, a curto prazo, nenhuma expectativa por parte das operadoras de descontinuar a tecnologia mais antiga que a gente vê aí implementada, que é a questão do 2G, tá certo? Assim também como funciona, por exemplo, o Wi-Fi, né? A gente hoje já tem o Wi-Fi 6 GHz, né? Tinha anteriormente o 5 GB, e não confundir isso com o 5G, né? São coisas diferentes, está falando de frequência aqui. Os modems podem ser os modems atualizados, né, para atender ao 6 GHz também, ele já tem a capacidade de atender as tecnologias anteriores também. Então, o legado ele é sempre carregado, a menos que a tecnologia seja descontinuada. E, nesse momento, você não tem nenhuma previsão de que isso possa acontecer em curto prazo. Legal. E você pode nos falar um pouco mais dos benefícios e aplicações que se espera do 5G? Kira, acho que falamos um pouco aí ao longo da apresentação, a Carol, a Karen avançaram bastante nisso, né? A gente, no setor de agricultura, falamos da utilização do 5G no contexto de você tornar veículos, máquinas autônomas, né? Setor de mineração, por exemplo, isso já é uma realidade, não é uma expectativa. A gente tem estudos que mostram que a utilização de máquinas e caminhões, por exemplo, né, tem um nível de produtividade até 2 vezes maior do que aquilo que é através da condução humana. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no contexto dos veículos autônomos,
a rapidez, a latência, né, a baixa latência, isso vai ser muito importante para que você possa evitar risco de acidentes, por exemplo, e a gente, enfim, no momento passado a gente já viu isso acontecer, né? Os veículos, eles respondem hoje baseados em sensores, em câmeras super modernas, etc., mas com o 5G, uma vez que a gente tenha tudo isso implementado, a gente vai ter cada veículo se comunicando com o outro e sabendo exatamente em que lugar que ele está. Então, ele sabe que ação que o veículo da frente tomou e o que você pode, inclusive aqui, como é que você tem que se posicionar, né? Da mesma maneira, a gente fala dos veículos, mas a infraestrutura também, os semáforos podem estar conectados com os veículos, saber em que momento que eles precisam estar abertos ou fechados, né? A gente não precisa ficar 1 minuto de sinal vermelho e mais 1 minuto de sinal verde, dependendo da região que você esteja. Então, eu acho que tem benefícios para as empresas de forma geral, B2B. Já falamos da possibilidade de você fazer monitoramento real-time também do consumo de energia, da produtividade de máquina, e você consegue corrigir eventuais problemas dentro do mesmo dia, né? Você não espera um mês, né? Você não espera a semana para você fazer uma leitura. Quando a gente olha a possibilidade de você fazer manutenções, por exemplo, muitas vezes você tem um especialista à distância num determinado problema e alguém que não é aquele especialista usando um óculos virtual em que você consegue efetivamente ter ações tomadas pelo especialista que está no Japão, por exemplo, fazendo a manutenção de um navio aqui no Brasil. Então, você tem uma capacidade enorme de geração de benefícios e aplicações como é o IoT, por exemplo, como é a inteligência artificial, que não são aplicações novas. O IoT está aí desde 99, 2000, mas com essa conectividade gigantesca, seguramente a gente vai ter a possibilidade de gerar benefícios muito maiores nas aplicações que já existem hoje. Estou pensando até naquele exemplo que você deu do especialista no Japão trabalhando no navio aqui no Brasil, inclusive a questão de idioma. A pessoa poderia estar falando em japonês e já tem softwares que traduz para qualquer outro idioma e para português, e aí você poderia ter até uma conversa. Estou até pensando com essa tecnologia se você poderia já ter tem a aplicação de pessoas de outros idiomas diferentes falando de forma quase simultânea via video calls, por exemplo. Com certeza, Kira, isso que você acabou de pensar aí, a tecnologia não limita, né? Ela vai ajudar a implementação de tudo aquilo que se entender que é adequado para determinado modelo de negócio. E é exatamente aí que está a riqueza do 5G, né? Em que o limite, literalmente, é o céu. O limite é aquilo que você conseguir pensar e criar para o seu modelo de negócio, né? Existe uma perspectiva de que, por exemplo, os alunos eles podem ter acesso a um óculos, né, de realidade virtual, onde eles têm acesso a conteúdos que eles jamais teriam sequer em escola, né, presencial. Então, e não necessariamente você precisa estar na escola. Então, talvez esses movimentos não são movimentos baratos, talvez levem algum tempo, mas já é uma realidade. Até que se espera que dentro em breve, né, você tenha veículos autônomos girando, literalmente, de maneira oficial, né, nas ruas de determinados países. A gente tem países que estão mais avançados do que a gente nisso, não tenha dúvida, mas eu acho que isso que você citou é um exemplo perfeito de que o limite para a criação depende de como você pensa no seu modelo de negócio, e como é que você desenvolve, né, esses avanços, inovações, disrupções do modelo de negócio. Até estou pensando aqui na concorrência que vai vir junto com isso, porque se a gente até que trabalha numa área de prestação de serviços, quer dizer que minha concorrência agora pode ser Índia, pode ser China, porque se você tira a questão do tempo, tira a questão do idioma, aí o mercado de trabalho acaba de ser muito mais amplo, com uma concorrência muito mais acirrada.
Aqui não, é um belo ponto. A gente já vê hoje, né, com o advento aí da pandemia, que acabaram as barreiras geográficas, né? Você não tem mais limitação para utilizar um profissional, não importa onde ele esteja no mundo, né? Desde que ele tenha as qualidades que você precisa que tenha. Nesse momento, talvez ele não tenha ainda a capacidade de falar em japonês e você entender aqui em português, né? Mas seguramente com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, vai ter. Então, não tem dúvida que isso acaba sendo... Todo modelo de negócio está sujeito a um risco de alguém inovar algo diferente e você não acompanhar, né? Então, por isso que é muito importante saber que essa tecnologia, o que eu falei no início, né, o 5G não é mais uma tecnologia. É uma tecnologia altamente disruptiva e que vai permitir seguramente a criação de modelos de negócio que ninguém pensou ainda. Nós vamos ver isso muito em breve, né? E não há sequer nenhum modelo de negócio que hoje esteja, digamos assim, sob risco. E quando eu falo sob risco, não é risco iminente, mas assim, se não se movimentar, literalmente ficar para trás. Legal. E que isso foi o tema da nossa pesquisa com CEOs, tipo, ou seja, todo negócio tem que evoluir. Tipo, tá vindo essas novas tecnologias e seu negócio vai ter que evoluir para aproveitar das novas tecnologias que existem. E talvez, nesse sentido, com essa chegada dessa tecnologia, a fibra vai acabar? Não, a ideia não é acabar, né? A fibra, o que acontece? A fibra hoje é um parceiro, é parceiro do 5G, né? Então, você tem fibra instalado praticamente, não diria no Brasil inteiro, mas em muitas localidades onde, por exemplo, não tem determinadas tecnologias, né? Então, isso pode ser um aliado ao 5G. Óbvio, em lugares onde falamos antes aqui, que o 5G chegará onde o 4G nunca chegou, né? Então, significa que quando você fizer um investimento para colocar o 5G no determinado lugar, talvez não faça sentido, né, você fazer um investimento em fibra, ele é mais caro, né, ele dá mais trabalho, você precisa puxar fibra, né, do poste para a residência, né, para a residência do seu cliente, quando você poderia ter um modem, em que esse modem simplesmente você faz uma conexão, você liga lá para a operadora e talvez em poucos minutos você tenha disponível 5G ou 4G, não importa, né, na sua residência. Então, e tem muitas empresas, né, de rede neutra, que foram criadas, diria até recentemente, que têm mostrado que estão avançando em investimento, buscando o que eles chamam de avanço, né, no Home Pass, também no Home Connector, né? Então, eu não vejo aqui o 5G acabando com fibra. Eu vejo uma parceria entre esses dois, né, esses dois elementos da tecnologia e, com certeza, eles vão conseguir promover a chegada da tecnologia 5G ou 4G em todo lugar que precisa chegar. Legal. E você pode nos falar um pouco sobre o que, de fato, são os 3 pilares no contexto do slicing e como que isso se compara com o 4G? Isso é interessante, Kira. Você trouxe um ponto aí que... Veja só, quando você olha no 4G, você vai se recordar do slide onde a gente apresenta a evolução em que em densidade eu tenho 10 vezes mais, em latência eu tenho 10 vezes menos, por exemplo, na questão de velocidade eu posso ter até 30 vezes mais, dependendo do contexto. Então, quando, por exemplo, imagina que a gente falou aqui do veículo autônomo ou de uma cirurgia à distância, né, via robótica. Para isso, eu preciso de latência. Eu preciso que você tenha uma resposta rapidíssima, quase ação e reação no mesmo momento, para que você, o profissional da área de medicina, um especialista em uma determinada área, um médico, que tome um comando aqui, operando um paciente na ponta, no Pará, no Rio de Janeiro, em qualquer outro lugar, que de fato aquele comando chegue naquele momento. Eu não posso ter, né, o delay do processo. Então, no 4G, quando eu utilizo o 4G, eu utilizo tudo da mesma maneira. Pouco importa se eu preciso de um broadband largo, né, se eu preciso de muita conexão de IoT, tudo dentro do pacote ao mesmo tempo. Com 5G, não. Com 5G eu posso escolher exatamente aquela característica específica que eu preciso para o meu negócio, né? Isso faz com que isso chama de slicing, né, da tecnologia, fazer com que você, de fato, invista naquilo que é importante para você.
você não precisa investir em trazer o bolo inteiro, você traz uma fatia do bolo que lhe interessa. Se for aquela com a cereja, melhor ainda. Então, eu acho que quando a gente compara o 5G com o 4G, e esse conceito técnico de slicing também, né, para cada um desses 3 pilares, eu acho que isso é importante e vai ajudar muito na questão de economia do investimento, né, um investimento mais assertivo, eu diria dessa forma. Legal. Nós temos uma série de perguntas aqui do público, aí vamos ver se a gente consegue repassar por alguns. Primeiro, tem aqui de Ricardo Baggio perguntando: até onde eu sei, o Brasil, antes do 5G, já fazia o uso de antenas com faixas de frequência do 5G para outro uso, se não me engano, de TV digital. Como avaliado o uso dessas antenas? Eu não sei se isso entra nessa questão de você pode até estar usando as faixas para outro caso, mas aí você tem que entrar para limpar essas. Uma vez você definiu a faixa de frequência, tem que entrar lá e limpar aquela faixa para a prioridade 5G. É exatamente isso, né, Kira? Até porque a tecnologia, você vai lembrar que ela entrou com o conceito de não standalone, né, que era a infraestrutura 5G com núcleo de 4G, depois entrou com standalone, que é o puro. Então, você pode até, o que se chama de ter o gostinho do 5G ali rodando em determinados conceitos ou contextos, né? Mas, de fato, a implementação do 5G no Brasil ela foi feita nesse momento. E aí tem esse contexto também na questão da limpeza das faixas, para que você possa rodar sem influência, né? Sem interferência de demais áreas, por exemplo. Legal. Tem uma outra pergunta aqui de Marcelo Lopes Filho, perguntando: em tempo de implementação e utilização, tem notado pela demora de regulamentação fiscal, fatos políticos e infraestrutura, essa tecnologia estará obsoleta. Concordam? Mas acho que aqui está citando na tema do... Mas pelo que você estava citando, a questão de regulamentação, acho que é super importante para ter essas leis federais para exportar essa tecnologia, porque, como você falou, se não for ter um suporte regulatório forte para esse tipo de tecnologia, aí teria vários problemas com várias... sem falar das regulamentações municipais que teria para cada região. Perfeito, Kira. Existe um estudo que mostra que, à medida que o tempo passa, a adoção plena das tecnologias ela é cada vez mais curta, né? Entre o momento em que você lança a tecnologia e o momento em que se considera o full adoption da tecnologia, né? E isso também significa que você precisa trazer para o mundo burocrático, né, o mundo de regulamentação, mais agilidade. Eu comentei agora há pouco da questão da regulamentação que foi feita aprovada em 2019, né, o novo marco regulatório de telecom, que com certeza ele traz uma possibilidade de flexibilização, de atualização muito mais rápida do que aquilo que se previa lá em 1997. Quer dizer, o contexto das novas tecnologias estão embutidas dentro dessa nova regulamentação. E eu entendo, eu acho que o ponto... desculpa, eu não lembro o nome de quem fez a pergunta, Kira. Acho que era Marcelo Lopes Filho. Marcelo, o ponto do Marcelo é pertinente. O que precisa haver realmente é uma rapidez também, não só na regulamentação da operação, mas também de todos os aspectos que cercam essa nova tecnologia, para evitar que, por exemplo, daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos, 7 anos, a gente esteja discutindo uma contingência decorrente da utilização de uma tecnologia que não havia regulamentação específica, né? Mas é algo que precisa, de fato, ser discutido num contexto de ambiente político-econômico que nem sempre é fácil, né, de tornar o processo ágil. Isso, legal. Tem uma outra pergunta aqui de Fernando Gerão, perguntando se o 5G poderia trazer malefícios para a saúde. Eu acho que, como qualquer outra tecnologia, acho que tem duas questões de malefícios para a saúde. Tem a tecnologia, a frequência de tecnologia, que imagino que seja mínima, e tem, da mesma forma que nós temos pessoas viciadas na tecnologia hoje, no uso, todos esses problemas da tecnologia, do uso do celular, e agora o celular vai virar ainda mais poderoso, talvez os impactos indiretos dessa tecnologia são muito grandes, e aí talvez tem que ter muito cuidado na forma que a gente utiliza essa tecnologia.
Não, é isso aqui, né? Talvez não seja especialista, a melhor pessoa para responder sobre os impactos, né, da tecnologia na saúde, mas eu acho que passa pelo que você está comentando mesmo, né? Acho que a tecnologia, as gerações mais atuais, elas, via de regra, consomem 70%, 80% do conteúdo através do smartphone, né? E, naturalmente, a tecnologia ela vai viabilizar, com certeza, você tem acesso a um mundo de conteúdo que você até agora não teve, né? Por exemplo, a experiência com os games será uma experiência totalmente distinta quando você tiver, em função da latência, você praticamente vai estar dentro do jogo, né? A forma como você visualiza o jogo também, quer dizer, você vai ter uma qualidade muito melhor de acesso ao jogo, de interação com o jogo. Isso pode gerar um vício maior? Não sei, honestamente não sei responder, mas seguramente esses aspectos precisam ser considerados, né? A tecnologia precisa ser considerada no contexto, né, da administração da saúde, não tenho dúvida. Legal. E aí tem uma outra pergunta aqui de Marcial Lopes Filho, perguntando sobre o impacto do 5G no pequeno negócio. Poderia ter mudança de perfil, serviços e atividades, dessas pequenas atividades? Talvez o ponto é até para os serviços que são, talvez, serviços recorrentes, até eu fico até pensando na área de advocacia, na área de contabilidade, onde tem muito trabalho recorrente. Eu acho que com esse tipo de tecnologia, ou seja, as coisas recorrentes, eles vão sumindo. Talvez seja para o 5G ou seja pela combinação do 5G com outras tecnologias que são disponíveis. E a questão é, se você quer ser um pequeno negócio, acho que ele tem que ter um nicho, tem que saber o que está oferecendo. Talvez o mercado é diferente, e especialmente para o mercado, seja o produto ou serviço que você vai oferecer, acho que vai acabar impactando as ofertas que estão sendo feitas e a forma de oferta. Talvez tem duas coisas: maior competição e, por outro lado, um acesso grande para um potencial público muito maior. Não, perfeito, perfeito. E aquilo depende do negócio, né? Há negócios pequenos que são super, digamos assim, atuais em termos de tecnologia, né? Há outros negócios, discutimos recentemente aspectos como, por exemplo, cobrança e registro em cartório de determinados documentos, qualquer evolução disso pensando, né, na digitalização, e não necessariamente no 5G, mas, né, na utilização da tecnologia para viabilizar um processo um pouco mais rápido. Eu acho que sim, tem os negócios menores, eles estão tão sujeitos à questão, né, de se tornarem obsoletos quanto os negócios de médio e grande porte estão, né? Talvez a capacidade dos negócios de médio e grande porte de se reinventarem de uma maneira um pouco mais rápida, em especial aqueles que têm conexão direta com tecnologia, eventualmente podem ser maiores do que, ou mais rápidas, né, com respostas mais rápidas quando a gente compara com os negócios pequenos, né? Eu lembro que a gente teve um estudo o ano passado, que era o CEO Survey do ano anterior, onde ele demonstrava muito claramente que a capacidade dos CEOs tomarem decisões em empresas de tecnologia para criarem novos projetos e descontinuarem projetos que eventualmente não deram certo, era muito mais rápido do que em outros setores, por exemplo. Então, eu acho que passa mais ou menos por aí, em você olhar para o futuro, pensando sempre onde você quer estar, e se reinventar, em fazer uma disrupção no seu modelo de negócio e, eventualmente, até agir ou reagir em relação a uma demanda que o mercado esteja demonstrando ter nesse momento, né? Legal. Acho que tem outra pergunta aqui de Paulo Sérgio Machado Furtado, perguntando sobre se o 5G pode reduzir o custo das empresas e também se... que quando você falou, Ricardo, da continuidade do 2G, a descontinuação de tecnologia poderia gerar indícios de impairment nas empresas. E, pensando alto aqui, eu estava pensando que talvez o indício de impairment talvez seja pela natureza do serviço que a empresa presta, o produto que ele vende, porque com essa nova tecnologia você vai envolver novos produtos e novos serviços e, portanto, talvez, e que eu achei era muito interessante aquele comentário que era da nossa aquela pesquisa global de CEOs deste ano, tipo,
ou você vai evoluir ou você vai morrer, porque ficar do jeito que está, com essas mudanças de tecnologia que estão vindo, vai ser quase impossível. Então, talvez essas mudanças, não só, acho que diria, não só se alguém ainda está usando 2G, acho que seria bastante desfasado, mas o volume e velocidade das mudanças parece estar acelerando cada vez mais. Não, é isso mesmo, Kira. Eu acho que independente da questão específica de 2G, 3G, 5G, é evolução do negócio, né? As empresas têm que pensar, como você acabou de comentar, ou se desenvolve ou de fato não sobrevive, né? Essa é a realidade. E seguramente o 5G vai trazer um nível de redução de custo, sem querer ser repetitivo, mas falamos a questão de monitoramento real-time das máquinas, né? Falamos a questão de redução de custo voltado para, por exemplo, de combustível, né? Das empresas que trabalham com frota de caminhões, por exemplo. A gente fala que o 5G ele tem um nível de consumo de energia menor em determinadas situações, né? Então, seguramente, o 5G, se ele for bem planejado e implementado, ele tem uma capacidade, dentro de determinados modelos de negócio, de gerar uma redução de custo importante, não tenha dúvida. E com certeza, também, acho que é necessário pensar numa evolução tecnológica, se o seu negócio, eventualmente, estiver sustentado numa tecnologia que já está quase obsoleta. Isso. Aí tem um outro comentário aqui do... Paulo Furtado também acho que já está pensando em teletransporte, mas além disso está comentando sobre com essa concorrência e 5G sendo trazido, vai privilegiar a melhoria da qualidade geral. Eu acho que sim, porque na medida que você, como você falou, você vai ter mais informações mais rápidos, ou seja, e tanto, acho que em termos de, eu fico imaginando, hoje você tem pesquisas de produtos e qualidade de produtos e pessoas comentando sobre essas coisas. Acho que da mesma forma que hoje você tem informação muito rápida sobre uma série de produtos, serviços de empresas, em tese, você vai ter isso, um volume maior de informações no futuro sobre as empresas. Ou seja, e aí, portanto, a qualidade ainda vai ser mais importante. Não, Kira, a Carol comentou no início sobre a questão dos 6 entrantes, né? A gente fala de concorrência, mas se lembra que boa parte desses 6 entrantes, eles vão ajudar, por exemplo, como provedores locais, né? Os provedores locais são excelentes parceiros das grandes operadoras, né? Para poder chegar na ponta. O conceito do sharing, né? Do compartilhamento de tudo hoje na indústria, no setor de telecom, é algo que se discute muito e não é inteligente cada operadora ter a sua infraestrutura, ter a sua antena, ter a sua fibra ótica, porque em algum momento essa conta não se paga, né? Então, eu acho que ele traz um pouco do contexto da concorrência na questão de melhoria de serviço, não tenha dúvida que isso impacta, mas a gente tem que pensar muito, né, no contexto de desenvolvimento do setor, que é através da criação das redes neutras agora, a tecnologia 5G, são os provedores locais, atuando como parceiros diretos, né, das operadoras principais. Então, acho que isso é um tema super relevante para a gente pensar, mas seguramente a expectativa é que você tenha uma melhoria de serviço em todos os aspectos daqui para frente, não tenha dúvida. Legal. E aí tem uma pergunta interessante que tem Alexandre Ferreira, perguntando como lidar com a tecnologia e o regulatório, como assegurar um nível de governança adequado, como a companhia sabe que está dentro do nível desejado. Acho que vai ser um desafio realmente grande, a questão tanto regulatória quanto de governança, com mudança do ambiente sendo tão rápido e eu diria não somente a parte regulatória, mas talvez a expectativa dos clientes também. Não, é isso mesmo, Alexandre, obrigado pela pergunta. Acho que as operadoras, uma grande preocupação hoje é o atendimento, né, às questões regulatórias. A Anatel tem sido muito atuante em fazer monitoramento, não apenas, né, de determinadas exigências, demandas, mas também garantir que você, consumidor, seja atendido como se planejou ser atendido, né? Que você tenha uma tecnologia, que tenha um determinado nível de confiabilidade,
né, que você tenha 5G até 2027, por exemplo, dependendo do local onde você esteja. Então, esse aspecto regulatório é um aspecto muito importante. Eu posso te garantir que as operadoras, de forma geral, têm uma preocupação enorme com isso, enorme, né? Tem áreas com pessoas super qualificadas, com o tempo inteiro tentando avaliar e até se antecipar em relação ao atingimento dessas metas regulatórias, que muitas vezes não são coisas simples. Aliás, eu diria que, pelo contrário, na maioria das vezes são questões muito complexas, né? E seguramente aqui, quando a gente olha, né, na perspectiva do ponto de vista do consumidor, acho que o que se espera é que você tenha uma conexão direta independente de que setor que a empresa atue, que ela de fato esteja dentro das regras, né, e da regulação que lhe é aplicável, né? Do contrário, uma associação ficaria mais difícil, mas o aspecto regulatório ele é de fato muito importante. Isso. Tem uma pergunta aqui de Mara Piran, perguntando: vocês acreditam que o 5G iria acelerar ainda mais a obsolescência das coisas e dos processos? Pois hoje já passamos por isso, tudo fica ultrapassado muito rápido. Eu acho que com este pulo de tecnologia, com a capacidade de novos serviços e novos produtos, talvez o risco de quem fica com um estoque grande, talvez essa vai ser mas talvez uma outra coisa que acho que você comentou, Ricardo, da questão que você talvez vai conseguir identificar a sua demanda melhor, porque você vai ter informações do mercado sendo recebidas em tempo real. Então, talvez você precise usar essas informações para monitorar seu estoque, para você não ficar se estocando com produtos que não vai ter mercado. Então, você tem que entender o mercado e produzir para atender o mercado e tentar evitar a questão de estar produzindo produtos que talvez não vão entender e talvez até vai exigir talvez um nível de customização de produtos que não tem hoje. Não, acho que de novo, acho que a tecnologia viabilizando o desenvolvimento de negócios, né? A gente pode citar um exemplo muito claro sobre isso quando a gente olha a Netflix, né? Que é um modelo de negócio que apareceu, que desbancou modelos antigos, né? Mas o modelo de negócio hoje da Netflix é totalmente diferente daquele que desbancou o modelo anterior, né? E ele precisou fazer esse movimento para passar a ser um produtor de filmes, de conteúdo, de séries, de forma geral, agora já associando a questão das assinaturas um pouco mais baratas, mas pensando também na geração de riqueza via advertising. Então, os modelos de negócio eles têm que caminhar com a tecnologia sempre pensando que tem alguém que não tomar o seu lugar, né? Então, se você não se preocupa em sempre que, né, você estar bem, estar melhor, seguramente alguém vai ultrapassá-lo e você vai ter problemas muito sérios. E a tecnologia, quando você não tem tecnologia, você tem este risco. Com a tecnologia atual de 5G, seguramente esse risco ele é muito maior do que era antes, tá? Então, é isso mesmo. Legal. Tem até, Marcel, você perguntando até da nossa indústria aqui de auditoria, o que acontece, e acho que a expectativa é que cada vez mais vai ter maiores volumes de informações para verificar e não vai... Acho que nos testes de auditoria muitas vezes são feitos em base de teste e aí se discute a avaliação das populações inteiras porque eles têm a tecnologia para processar grandes volumes. Tem um outro aqui de Maurício Araújo perguntando quais as vantagens e desvantagens do uso da infraestrutura atual em termos das torres e instalações para a tecnologia 5G. Pelo que entendo, que vai ser feito, está sendo feita uma avaliação, o que dá para aproveitar, o que vai ter que ser instalado de novo para a tecnologia 5G. O próprio tamanho, né, das antenas, tem as empresas aí grandes de mercado, têm se desenvolvido bastante, né, na questão de estrutura, lembrando que são as antenas, né, que é a infraestrutura básica, que via de regra não são das operadoras, mas a utilização dos equipamentos através da alocação de espaço dessas antenas. E hoje você já vê antenas bem menores comparadas com as anteriores, pela questão do desenvolvimento tecnológico e da necessidade de espaço que você tem numa determinada área, por exemplo. Há determinadas antenas que você confunde com postes, tamanho de postes, e outras que são enormes, né?
Então, eu acho que caminha por aí, que a necessidade das antenas, né, e pensando sempre que o vetor principal é o core, né, o núcleo e a estrutura dos aparelhos que você utiliza para gerar essa capacidade, por exemplo, de densidade de atendimento de aparelhos, por exemplo. Tá. Legal. Aí tem o Isabela Furtado perguntando, e o mundo está evoluindo nesta parte regulatória? Eu diria que talvez a tecnologia está evoluindo mais rápido que a regulatória, que na verdade o desafio é para a parte regulatória atender a tecnologia, porque em tese já que acho que essa tecnologia está trazendo tantos benefícios e tantos receita, a gente viu o tamanho da receita está sendo trazido, é que na verdade a parte regulatória precisa se adaptar para essa tecnologia, para o benefício do país. É que a regra, Kira, o gráfico ele é o aparecimento da tecnologia, depois a aplicação da tecnologia em modelos de negócio, e aí você gera a questão regulatória, né? Ele caminha mais ou menos por aí. Dificilmente se regula antes de existir uma demanda, né? E nem pode ser tão rápido quanto a criação de novos formatos, modelos de negócio. Você vai lembrar que a gente reforça sempre que o 5G é o meio, né? O 5G não é ele que, entre aspas, gera receita. O que gera receita é a utilização dessa tecnologia para criar modelos de negócios novos ou para você se reinventar, né? Então, e uma vez que você toma essa decisão, é aí que, de fato, a regulamentação vem atrás. Isso aconteceu lá atrás com provedores de acesso à internet, aconteceu com diversos outros setores que, de fato, tem um tempo entre a aplicação, as aplicações utilizando o conceito tecnológico e a criação de regulamentação. É normal isso. Só precisa ser encurtado, aí concordo. Legal. Obrigado, Ricardo. E agora vamos falar com Luiz Ruivo. Luiz, talvez se você poderia nos falar um pouco sobre as principais vantagens e explicar como que 5G poderia unir, turbinar as outras tecnologias, por exemplo, para inteligência artificial, ou realidade estendida, as data analytics, o edge computing, como que todos essas outras áreas que vão ser impactadas. Opa. Luiz, eu não estou escutando. Luiz, eu não estou escutando aqui. Acho que não sei se tem algum problema com o seu microfone. Eu acho que nós temos... espera aí. Acho que nós temos alguma questão aqui da conexão com o Luiz. Então, vamos esperar para ele voltar a se conectar. Enquanto estamos esperando aqui para Luiz voltar, então vamos continuar com o Ricardo e respondendo algumas perguntas que estão entrando aqui. Então, talvez, Ricardo, você poderia voltar para você para falar um pouco sobre... Recebemos essa outra pergunta de Marcelo Lopes Filho, falando em negócio, como o 5G, eventuais atividades como distribuidor, lojista, etc., devem reduzir muito essa atividade, ou seja, compra direto da indústria, produtores, etc. Talvez a questão aqui é como hoje nós temos indústrias inteiras criadas através da distribuição de produtos, ou seja, tanto como foi colocado, tipo supermercados, nós temos a questão de concessionários de carros, nós temos, ou seja, toda essa criação de uma rede de distribuição de produtos que pressupõe a necessidade de um intermediário para distribuir o produto. E
talvez a forma que aquela intermediária disponibiliza e demonstra o produto vai ter que mudar. Eu estava lendo artigos dizendo que talvez o papel dos concessionários vai ter que mudar. O concessionário vai ter que ser um lugar mais interessante, mais interativo, para que seja para que conseguir atrair a pessoa nesse novo mundo para experimentar novos produtos. Eu não sei se poderia comentar sobre isso. Sim, é isso mesmo, Kira. Acho que, inclusive, tem já determinados projetos, né, que são de criação de tecnologia específica para ser embarcada em determinados veículos, que vão promover uma experiência diferente. Então, eu não acredito que a experiência diferente seja só com o produto. Eu acho que a experiência diferente do consumidor precisa ser na interação com a empresa também, né? E lembrar que as empresas, como eu acabei de comentar, o nível de associação que o consumidor quer ter com as empresas que de fato estão ali tentando observar aspectos de boas práticas, né, aspectos éticos e principalmente promovendo ali uma experiência que vai ser inesquecível para o consumidor. E eu acho que isso não está só no nível do produto, né? Eu acho que está em todos os níveis, inclusive na interação maior, como é o caso, por exemplo, que você acabou de citar com a questão das concessionárias. Isso, Luiz, legal. Opa, voltei. Legal, obrigado. Eu estava perguntando, Luiz, sobre como que, se você poderia falar um pouco sobre as vantagens e nos explicar como que 5G poderia reunir e turbinar essas outras tecnologias, como inteligência artificial, realidade estendida, data analytics, edge computing, etc. Perfeito. Você me ouve bem agora, né? Sim, excelente. Tá bom. Bom, acho que foi comentado aqui que uma das vantagens da tecnologia é que ela permite a conexão de vários dispositivos ao mesmo tempo. Além da velocidade, que pode ser até 100 vezes mais rápida que a 4G, e isso abre uma série de possibilidades que talvez ainda a gente não consiga nem enxergar, né? Uma delas, a gente pode imaginar que é a experiência que a gente tem quando a gente assiste um concerto, um show, ou assiste uma partida de futebol ou qualquer outro evento esportivo, né? Acho que todo mundo já experimentou isso. Muitas vezes a dificuldade que a gente tem em se conectar na rede 4G quando a gente está dentro de um estádio de futebol, dentro de um show. E a razão é que está todo mundo tentando se conectar, mandando foto e vídeo ao mesmo tempo. Esse problema ele acaba com o 5G e abre outras possibilidades. Então, o 5G, por exemplo, ele abre possibilidades tanto para o espectador que está dentro do evento, como para quem está em casa. Então, tentando trazer alguns exemplos. Câmeras 360 graus, visões diferentes de câmeras, tanto para quem está em casa quanto para quem está dentro do evento. Streaming em 8K. A possibilidade de você, dentro do estádio, você fazer um pedido, por exemplo, de uma comida ou um produto, e isso entregue diretamente a você no seu assento. Realidade aumentada, conteúdo exclusivo durante o evento, você poder fazer um replay naquele momento, entrevistas, isso tudo dentro de uma plataforma turbinada por essa capacidade de transmissão em alta velocidade com baixa latência. Além de outras oportunidades aqui, a possibilidade de você colocar um analytics em cima dessa experiência do evento, se aproximando mais do cliente que está assistindo o evento em casa ou no estádio. Então, aqui só para citar um exemplo concreto aqui de uso de 5G. Legal. E falando sobre tecnologia de maneira geral, quais são as novas ferramentas mais procuradas pelas empresas? Além do 5G, o 5G aparece hoje, qualquer pesquisa que a gente faz ou que a gente lê sobre tecnologias do momento, né? Mas é claro que a gente tem acompanhado o uso de cloud como realmente uma tendência que já vem há alguns anos atrás e segue. A gente estima, esse movimento de migração de dados para a nuvem começou há alguns anos e a gente estima que ele ainda vai levar de 5 a 7 anos para que atinja plenamente todas as indústrias. Então, essa é uma tecnologia, claramente. Hoje, praticamente, não há um fornecedor de software de pacote que já não tenha migrado ou esteja em migração dos seus produtos para a nuvem. Então, aquela visão antiga que a gente tinha de implantação de um ERP ou um software dentro da nossa empresa,
chamado implantação on-premises, né, no nosso data center, ela cada vez mais vai ser rara, né, até um ponto que deve se extinguir. Muitos fornecedores nem oferecem mais essa opção para os seus clientes. Outra tendência é Analytics. A gente vê um uso cada vez maior, tanto para ferramentas de visualização de dados na ponta aqui da mão, né, você dentro do seu celular ou mesmo pelo computador, mas também recursos avançados, né? A gente vê cada vez mais os usuários se capacitando, usuário de negócio se capacitando em ferramentas de analytics para que ele consiga montar as próprias análises, as próprias visualizações. Surgiu um conjunto de ferramentas para isso, algumas ferramentas são voltadas para montar os chamados data lakes, e outras ferramentas são voltadas para o usuário final. Outra tendência é robotização e desenvolvimento em low code. Então, também é uma tendência que vem para ficar. A gente sabe que muitas empresas convivem com sistemas legados desenvolvidos na década de 70, 80, década de 90, e que vão ainda seguir com esses sistemas por algum tempo, por um bom tempo, né? Não é fácil, e assim, por diversas razões, não é fácil fazer uma migração tecnológica de um sistema, dependendo do tamanho dele, da complexidade, ou por uma questão de investimento que é exigido para isso. E aí essas tecnologias de robotização ajudam a cobrir, muitas vezes, esses gargalos de ineficiência. Então, o que é um robô, né? Aqui a gente está falando de robô de software. Robô é um usuário, como se fosse um usuário que faz login dentro de um sistema e executa operações repetitivas em alta escala que seriam executadas por um ser humano. Então, essa é uma tecnologia que a gente vê já há alguns anos também evoluindo aqui, se aproximando de outra tecnologia chamada desenvolvimento em low code, que é você dar também para o usuário final a capacidade de construir as próprias aplicações, ou pelo menos uma parte das aplicações mais simples, como workflows. Às vezes eu preciso criar um formulário de entrada de dados para um cliente, para um parceiro, ou mesmo um formulário interno, e fazer um fluxo interno. E muitas vezes hoje você consegue ver as áreas de negócio fazendo isso, ou uma parte do trabalho com apoio da TI. Então, são ferramentas. E aí surgiu esse conjunto novo de ferramentas low code, e hoje a gente vê as ferramentas mais modernas oferecendo tanto RPA quanto low code dentro da própria suite. Então, essas talvez sejam algumas das tecnologias que a gente tem visto aí mais sendo usadas, especialmente aqui no Brasil. Legal. E a gente viu, pela pesquisa dos CEOs, a gente viu que as empresas precisam evoluir. E você enxerga que o maior uso de tecnologia das empresas é inevitável, já que eles têm que evoluir, que tecnologia tem que ser parte dessa evolução? Sem dúvida, Kino. A gente vê, há indústrias que são completamente dependentes de tecnologia, destacando a indústria de serviços financeiros aqui, a própria indústria de telecomunicações. Os bancos hoje são empresas de tecnologia, né? Você passa a ser, cada vez mais, já há muitos anos, cada vez mais, muito estratégico você dominar a tecnologia, investir em tecnologia. A tecnologia, muitas vezes, é um fator que vai gerar uma diferenciação para o seu cliente. E a gente vê isso em todas as indústrias, né? E é um movimento irreversível, porque a tecnologia evolui rapidamente, muitas vezes impulsionada por movimentos como esse, como o 5G, que criam infraestruturas de comunicações que trazem outras possibilidades de negócio, de serviços, e as empresas têm que ficar muito atentas, muitas vezes elas precisam se reposicionar no próprio mercado, né, pelo uso da tecnologia. A gente viu no setor financeiro o movimento das fintechs, bancos digitais oferecendo experiências melhores para o cliente final, e usando tecnologias de visualização, de mobile, analytics. Agora a gente vê cada vez mais o aumento de blockchain que já se fala há muitos anos, começando a se tornar realidade para algumas aplicações. Então tem muita oportunidade, isso deve seguir por muitos anos ainda. É difícil enxergar o fim dessa tendência. Legal. E o uso do cloud tem gerado impacto grande nas empresas e como vocês estão se adequando para o uso do cloud? Sim, a maioria das grandes empresas já fez esse movimento ou está fazendo movimento para a nuvem. Acho que tem várias lições aprendidas. A migração para a nuvem abre muitas possibilidades, você pode ganhar agilidade. Então, antigamente, quem trabalha com tecnologia há muitos anos sabe que às vezes você ia desenvolver um sistema ou implementar um pacote, muitas vezes você precisava esperar a preparação do data center, da infraestrutura, comprar servidores, instalar os servidores, rede elétrica,
tudo isso levava tempo. Hoje em dia, com nuvem, você consegue rapidamente ativar um servidor e ativar uma capacidade de processamento muito grande, né? Muito rápido. Então, dá agilidade, elasticidade, que a nuvem também ajuda você. Se precisa de mais processamento, você pode contratar isso com mais facilidade. Reduz também a necessidade de você fazer a gestão de um data center seu. Você pode, na verdade, comprar isso na nuvem, mas, é claro, também a nuvem, se não for bem planejada, ela pode trazer questões aqui de aumento de custos, por exemplo, se você não fizer as contas direito, não planejar direito, né? Mas, como eu falei, é um movimento irreversível, né? Cada vez, acho que o mercado vem aprendendo hoje a trabalhar com várias modalidades de nuvem, e essa evolução deve continuar por muito tempo ainda. Legal. E o uso da tecnologia implica em atualizações constantes? Como as empresas se preparam para acompanhar a evolução das atualizações? E talvez uma outra pergunta, e como que as empresas sabem que se... porque imagino que as empresas vão saber logo que se eles estão atrasados nesse processo, porque considerando que às vezes a tecnologia leva um tempo, a empresa tem que ser muito alerta para seus concorrentes alterando a tecnologia, dado o impacto que gera. É um bom ponto. As grandes empresas, elas são bombardeadas por informações de fornecedores, né? Os fornecedores têm um papel trazendo as oportunidades, as inovações para as grandes empresas. As áreas também de negócio, de produtos, de atendimento ao cliente, capturam, trazem demandas também. Então, eu acho que inovar antes de tudo, se conectar. Então, todo mundo precisa estar conectado no mercado onde atua, participar de eventos, conferências, estar aberto às novidades, né? A tecnologia evolui continuamente, a velocidade cada vez mais rápida. O desafio, muitas vezes, não é nem conseguir acompanhar a renovação, mas adotar as novas tecnologias, porque você tem que conviver com sistemas antigos, como eu falei, né? E isso, muitas vezes, é o maior desafio. Às vezes, o desafio não é aprender uma nova tecnologia, mas corrigir os problemas da tecnologia que você usa hoje, por exemplo, cadastros desatualizados, com dados incorretos, e quando você quer adotar uma tecnologia, você precisa resolver esses problemas antigos dos seus sistemas antigos. Muitas vezes isso é o que emperra, né? Eu acho que os profissionais têm que, então, procurar continuamente se atualizar, não só profissionais de tecnologia, né? Acho que todo mundo. E também outro ponto que a gente não fala às vezes, mas não é diretamente tecnologia, mas está conectado, são os métodos, né? Os modelos de trabalho. Houve também uma revolução nos métodos de trabalho desde o Manifesto Ágil, início da década de 2000. No passado, quando a gente implementava sistemas, a gente utilizava o chamado desenvolvimento em cascata, né? Que era aquele modelo, de uma forma bem resumida, onde a gente tentava fazer uma etapa onde tentava capturar toda a necessidade de negócio e depois começava a construir. E lá, depois de muitos meses, voltava para entregar o sistema, para colocar ele em produção. E aí, muitas vezes, aconteciam as surpresas, né? Porque havia um problema de comunicação e não necessariamente o time de tecnologia havia entendido bem a necessidade ou havia implementado bem a necessidade do time de negócio. Acho que houve uma evolução em torno do modelo ágil, que é um modelo mais participativo, né? Você tem entregas parciais, MVPs, então você consegue acompanhar, realizar resultados mais rápido e acompanhar o que está sendo implementado. Isso também anda em paralelo. E aí tem todo um conjunto de tecnologias em volta desses modelos de trabalho. Tecnologias que viabilizam a colaboração entre as diferentes equipes, também que é importante destacar. Então, não é só a tecnologia que eu uso, a nuvem, ou a mesma tecnologia que eu uso para desenvolver um sistema, ou um software novo oferecido. O modelo de trabalho também mudou muito e é preciso entender e se adaptar a esses novos modelos. Legal. Acho que já estamos chegando no final do nosso tempo aqui. Você teria algumas palavras finais sobre esta evolução tecnológica e o cuidado que as empresas precisam ter? Não, acho que é isso que eu falei, Kiran. Inovar é se conectar. Acho que não tem uma saída única para isso. Vou criar um time de inovação. Acho que o mercado já entendeu que não é só isso que vai funcionar. Acho que a empresa inteira tem que estar conectada, aberta, testando continuamente novas tecnologias, tentando colocar em prática o mais rápido possível para aprender, né? Evitar aqueles super projetos gigantes, onde você passa muito tempo planejando e pouco tempo implantando,
Tentar trazer logo, fazer provas de conceito continuamente. Isso tem que ser parte da rotina de qualquer organização, né? Para tentar conhecer as tecnologias. Eu acho que estar aberto, se conectar é o máximo, né? Acho que hoje a gente precisa fazer mais do que a gente fazia no passado, pela evolução tecnológica. Hoje também está mais fácil fazer isso. A gente consegue aprender de casa, né? Tem muito conteúdo disponível de forma gratuita ou mesmo paga na internet. Você consegue acessar isso facilmente de casa. Então, acho que aí a grande mensagem, não esquecendo também da forma de trabalho, né? Cada vez mais a gente vai ver trabalhos colaborativos, trabalhos em equipe com entregas rápidas. Talvez esse seja um grande resumo aí do que eu tinha para falar. Legal, muito obrigado, Luiz. Talvez, Ricardo, alguns comentários finais, e tem aqui até uma mensagem de Estela Vieira falando que parabéns para você, equipe, continuando tocando as operações do antigo TAIS. Há alguns comentários finais sobre o 5G? Sim, não, Estela, obrigado aí pela mensagem, um abraço para você também. Não, Kira, acho que o 5G ele é um tema apaixonante de discutir, de conversar, né? É impossível numa conversa aqui de 1h30 a gente esgotar 1% do que o assunto 5G tem para ser discutido. Acho que são muitas possibilidades, cada um tem uma necessidade específica, né? De entender um assunto com um pouco mais de profundidade, alguns regulatórios, outros um pouco mais na área de oportunidade de negócio, outro na questão técnica em si, o que significa o 5G na questão, né, do consumidor. Então, eu fico aqui à disposição para poder discutir com qualquer um de vocês que eventualmente tenha algum interesse de ter, né, uma informação adicional. E como a Carol comentou no início, temos uma live que foi elaborada, uma live com a participação de especialistas, né, de operadoras, enfim, então 3 ou 4 especialistas que nos acompanharam, o próprio regulador teve conosco. Sugiro também que vocês deem uma avaliada ou assistam, que é bem interessante, mas eu sigo aqui à disposição para falar sobre esse assunto sempre que for necessário. Legal. E Karen, algum comentário final aqui sobre o 5G? Acho que o cara não está escutando. Agora sim, Kira? Sim, agora sim. Desculpe, me mutei aqui. Obrigada queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela participação. Como o Ricardo comentou, né, é um assunto bastante abrangente, envolve uma gama, né, de ramificações aqui que a gente poderia discutir, mais usos ainda, né? Então, acho que é só deixar aqui a recomendação para quem quiser se aprofundar um pouco mais, acessar os nossos estudos, os links disponíveis, né, sobre as pesquisas PwC e também outros eventos e lives que a gente tem no nosso canal no YouTube. Mas acho que era deixar mesmo o agradecimento. Legal, muito obrigado. Karen. E Carol, algum comentário final? Não, Kira, acho que o Queiroz, a Karen, o Luiz já falaram. Queria só agradecer a participação mesmo e também estou à disposição se alguém quiser entrar em contato. E a gente está aqui continuando o estudo para sempre ter mais informação sobre esse tema super interessante. Legal, muito obrigado. E com isso, a gente chega no final da nossa webcast normal. E agora, o item mais importante que acho que o Joyce vai anunciar quem ganhou o chocolate. Obrigado, Kirian. Agradeço a participação de todas e de todos. Hoje, o ganhador foi o senhor Paulo Sérgio Furtado, do Rio de Janeiro. Parabéns, peço que aguarde um contato nosso. Obrigado. Legal, parabéns. E acho que com isso, agora, isso encerra nosso webcast normal e vamos... Para aquelas pessoas que querem registrar o treinamento para fins do CRC, a gente vai ter agora a parte da prova requerida pela CRC, onde precisa acertar 3 das 4 perguntas, mas antes disso vamos rodar um vídeo para chamar a atenção para todo mundo que tá querendo registrar o treinamento para fins do CRC. E aí a gente vai rodar o vídeo.
Legal. Acho que com isso, então, para todo mundo que está querendo registrar o treinamento para fins do CRC, nós temos as perguntas obrigatórias, onde você tem que acertar 3 das 4 perguntas. Então, vai aparecer na sua tela 4 perguntas, você precisa acertar 3 das 4. Se você não acertar a primeira vez, não se preocupa, vai ser repetido as 4 perguntas. Aí você tem a segunda chance para acertar 3 das 4. E aí, a primeira pergunta que deveria estar aparecendo é qual tema que é considerado mais estratégico para o setor de telemedicina. E acho que enquanto isso, então vamos só recapitular os pontos do webcast. Então, no webcast de hoje, nós discutimos sobre tecnologia 5G, sobre a questão da necessidade, foi identificado a frequência, e uma vez identificada a frequência, aí foi feita a limpeza da frequência nas várias áreas do Brasil onde vai ser distribuído o 5G. E no processo do edital do 5G, a questão foi alocar os recursos principalmente no investimento de infraestrutura para conseguir realizar essa expansão, e a gente discutiu a importância para a utilização de outras tecnologias e também para o desenvolvimento do país, desse pulo de tecnologia do 5G. E aí se começa a discutir a variedade das aplicações possíveis disso, e acho que foi colocado aquela lembrete de que no passado, quando nos mudamos para 3G, para 4G, já foram pulos muito grandes e você começou a criar soluções que na época nem se imaginava que iriam existir. E talvez vamos ter algo semelhante para o 5G e para as soluções que vão ser disponibilizadas. E aí tivemos Carol e Karen nos explicando sobre como que seria a implementação do 5G e a regulamentação que permite essa implementação do 5G. E aí tivemos uma discussão com o Ricardo sobre os impactos que isso tem nas empresas. E aí tivemos uma discussão com o Luiz sobre os impactos da tecnologia nas empresas e quais são as outras tecnologias que vão ser aceleradas pela implementação do 5G e onde que as empresas estão olhando hoje, quais tecnologias que as empresas estão buscando e quais soluções que eles estão buscando. Em suma, esses foram os temas que nós cobrimos hoje. Na semana que vem, nós vamos falar sobre lavagem do dinheiro e aí vamos trazer nossos especialistas sobre o tema para entender por que é importante e na realidade lavagem é a consequência de na verdade uma consequência provavelmente normalmente de um outro crime, ou seja, alguém fez um crime, ganhou um crime econômico, ganhou dinheiro com isso, e aí tiveram que fazer um segundo crime, que seria lavagem de dinheiro, para conseguir utilizar o dinheiro do primeiro crime. Então, é interessante que, e até esta frase do lavagem de dinheiro veio do ambiente norte-americano, acho que na época do Al Capone, quando ele comprou uma rede de lavanderias para ser dono de uma indústria normal, onde ele poderia ser visto como recebendo grandes lucros através desta rede de lavanderias. E aqui veio a frase, mas na semana que vem nós vamos ter Melissa e Adriano conosco, onde que eles vão nos explicar por que isso é tão importante para as empresas, quais são os riscos de reputação das empresas, quais são as regulamentações principais sobre isso, por que
se não deveria olhar isso de visão minimalística, porque que se deveria olhar do ponto de vista holístico, a expectativa dos clientes e os impactos, inclusive, para a reputação de ter envolvimento com isso. E aí, quais são as várias ferramentas que existem para ajudar as empresas nesse sentido e como que você deveria usar, acho que usar a tecnologia para ajudar nesse processo e quais são os indícios também, quais são os cuidados e potenciais indícios de um potencial lavagem. Então, nós vamos passar esses temas na semana que vem. Acho que foi comentado diante do nosso evento de hoje, do live que foi feito para 5G. Acho que se você busca por PwC Brasil, Live 5G, para onde você vai achar o evento alguns meses atrás que foi feito sobre 5G. Estou vendo aqui que em termos da nossa prova final, já estamos na repetição da terceira pergunta, onde, ou seja, já foi rodado as 4 perguntas uma vez e agora está sendo rodada pela segunda vez. Já foi colocado inclusive agora a última pergunta, ou seja, a quarta pergunta pela segunda vez, e aí para fins dos requerimentos do CRC precisa acertar 3 das 4 perguntas. Então as pessoas precisam acertar as 3 das 4 perguntas que tem que tiveram, e aí tiveram 2 chances para fazer isso, e acho que já apareceu agora 4 perguntas. Acho que com isso, acho que estamos terminando nossa webcast por hoje e esperamos ver todo mundo no nosso evento na semana que vem, onde nós vamos falar sobre, com Melissa e com o Adriano, sobre lavagem de dinheiro, quais são, por que existe, o que é, como funciona, quais são os indícios e quais são as ferramentas e formas tanto de governança, do cuidado, de evitar o processo, quanto do envolvimento das várias áreas das empresas para evitar. Então, agradeço a todo mundo, espero ver todo mundo na semana que vem, às 9 horas, na quarta-feira. Muito obrigado para todos.